Bom, pessoal, é, a aula que eu vou gravar aqui hoje é uma aula que, na verdade, assim, ó, tenho 15 anos que ministro, né, a disciplina de ajustamento de observações e é a primeira vez que eu vou estar dando essa aula de hoje aqui, tá? Ela é daquelas aulas que a gente visa refletir um pouco sobre o que é a essência do método dos mínimos quadrados, né? É algumas discussões que eu venho tendo aí com meus colegas de pesquisa, né? Do meu grupo de pesquisa, o professor Vinícius Rofato e o professor Ivano Klein. Até vou deixar aqui o link da, do canal deles aí, né? Eles estão gravando também algumas aulas. Então, algumas reflexões que a gente vem tendo sobre o ensino do método dos mínimos quadrados, né? Como que tentar passar ao máximo a ideia do método mesmo, né? A essência, né? Porque, assim, eu sempre me preocupei, assim, eu acho que a gente deve se preocupar, né? Quando vai aprender algo, a não só, principalmente na matemática, não só saber aplicar as equações, entendeu? Você chega lá, tem um grupo de equações, você vai e aplica. Muitas vezes isso dificulta na hora de você fazer uma análise mais profunda, né? Enfim, algo que é importante, né? A análise, né, dos seus resultados e tudo mais. Então é sempre interessante a gente tentar ao máximo entender qual que é a essência daquele método que a gente está aplicando. Então essa daqui é uma aula que eu vou tentar refletir com vocês um pouco sobre o método dos mínimos quadrados. Bom, vamos lá. Vamos imaginar. Então nós temos, né, um modelo matemático do método dos mínimos quadrados, né? Você tem o modelo matemático do método dos mínimos quadrados. Vou deixar ele aqui, mas eu vou escrever daqui a pouco. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar, qual que é a ideia aqui? Que eu tenho um conjunto de medidas. Vamos imaginar que eu tenho um vetor y, que é o vetor y, que é o meu conjunto de medidas, sei lá, medidas de campo, por exemplo, certo? Ou seja lá o do que for, né? Distância, ângulo, enfim. Ou algum fenômeno da natureza e de alguma outra área do conhecimento. O que importa é que a gente tem aqui então o vetor das medidas, o vetor y, que tem dimensão n linhas e uma coluna, certo? Tudo bem? Inevitavelmente, quando eu faço essas medidas, como a gente já viu isso, inevitavelmente essas medidas contêm erros. Então, quando eu fui lá e fiz a medida y1, eu cometi um erro, certo? Essa minha medida y1, eu cometi um erro naquela medida y1. Então, vamos imaginar que eu tenho também, além do vetor das medidas, eu vou chamar aqui EVzinho, ó, o vetor dos erros verdadeiros. Ó, o erro verdadeiro da primeira medida, eu tenho o erro verdadeiro da segunda medida, e assim por diante, até o erro verdadeiro da enésima medida. Então esse aqui, ó, esse é o meu vetor das medidas. Vetor das medidas que possui suas limitações, porque sempre contém erros. Que erros são esses? Tá aqui, no vetor dos erros verdadeiros. Repito, vetor dos erros verdadeiros. Erros verdadeiros. Quer dizer, o verdadeiro erro que eu cometi
na medida y1, o verdadeiro erro que eu cometi na medida y2, até o erro verdadeiro n que eu cometi na medida yn, tá? Dos erros verdadeiros. Tudo bem? Vetor dos erros verdadeiros. Bom, e eu tenho um vetor x. Um vetor x. Devagar. x1, x2. Chamar de x1. E eu tenho um vetor x, aqui esqueci também, né? O vetor dos erros verdadeiros tem a mesma dimensão das medidas, né? N linhas por uma coluna, né? E o meu vetor x tem dimensão ou linhas por uma coluna, tá? Esse meu vetor x é o vetor das incógnitas. É quem eu desejo calcular no final das contas, ok? É o meu vetor das incógnitas. Ok, pessoal? De tal maneira, meu povo, que eu tenho aqui, eu posso montar uma equação da seguinte maneira. Meu vetor y, n por 1, igual a minha matriz A, que multiplica meu vetor x mais o vetor dos erros verdadeiros. Então, aqui o vetor x é U por 1, esse aqui é N por 1, e essa aqui é a minha matriz A, ela contém N linhas e U colunas. Já estão acostumados, né? A aula de hoje já tem que ter tido algum contato com ajustamento, tá? Mas eu vou tentar ser aqui devagar e tentar ser o mais claro possível. Minha matriz A é a matriz das derivadas parciais aí, né? No caso ou matriz dos coeficientes aqui, vamos simplificar, que eu estou aqui com um modelo linear aqui já, né? Quando eu falo matriz das derivadas parciais, significa que eu já vim lá de um modelo não linear e aqui já está linearizado. Então, para quem não assistiu essa aula ainda de linearização, né? A gente já sabe que o método dos mínimos quadrados só pode ser aplicado quando minha equação estiver linear. Então, vamos imaginar aqui vamos imaginar o caso mais simples. Aqui já está no sistema linear. Então, aqui vai ser os coeficientes, né? A matriz dos coeficientes aqui, né? Que no final das contas é a mesma coisa de eu falar a matriz das derivadas parciais. O que a matriz A faz, né? Ela relaciona a minha medida de campo com o meu vetor das incógnitas, tá? Mas aí é que tal? Se eu fizer só isso aqui, o meu sistema não tem solução, ele fica inconsistente. Por quê? Eu não acabei de falar, ó, toda medida contém erro, né? Então, nessas minhas medidas, eu tenho os erros verdadeiros dessas medidas, ou seja, os reais erros que foram cometidos em cada medida, pelo meu sistema lá de medida, certo? Bom, então, eu tenho que considerar isso aqui também. Então, fica o sistema dessa maneira. Eu vou chamar isso aqui, ó, que esse é meu sistema perfeito. Entre aspas aqui, perfeito. Por que ele é o meu sistema perfeito, pessoal? Porque eu incluí aqui
os erros verdadeiros. Os erros verdadeiros, tá? Ou seja, se eu tenho minha medida de campo, se eu sei como que é a relação, minha matriz A, pessoal, a matriz A, por isso que a matriz E é chamada que a matriz A fornece para a gente a geometria do sistema. A geometria do sistema de equações. Por quê? É a minha matriz A que faz a ligação entre o meu vetor x, que eu quero determinar, e o meu vetor das medidas y. Ora, se eu tenho minhas medidas, se eu sei a relação de x para y, a partir da matriz A, e se eu sei qual é o vetor dos erros verdadeiros, o meu sistema é perfeito. Porque se eu sei o erro que eu cometi em cada medida, o erro verdadeiro, se eu sei o erro verdadeiro que eu cometi em cada medida, e eu sei a matriz A, ou seja, a geometria aqui desse sistema, eu calculo quem? Eu posso chamar isso aqui do quê? Posso chamar esse cara aqui do quê? Vetor das incógnitas, que eu comentei aqui. Mas nesse caso aqui eu posso chamar ele do quê? Nossa, até de outra cor. Esse aqui vai virar quem? O vetor... Vamos chamar assim, o vetor das grandezas que eu desejo. Então, das grandezas desejadas que eu quero obter o x. Eu medi y para obter x. O vetor das grandezas desejadas verdadeira. Tá? Verdadeiro, né? Vetor, né? O vetor das grandezas desejadas verdadeiro. Ou seja, vou até colocar um Vzinho aqui para diferenciar. Ó. Tá? E aqui, então, por essa relação, vou mudar aqui agora. Posso chamar isso aqui de vetor das grandezas desejadas verdadeiras. Verdadeiro, né? O vetor. Aqui, vou colocar o Vzinho. Agora para falar que é os verdadeiros. Por que é os verdadeiros? Pessoal, aqui que está o grande lance. Por que é verdadeiro? Poderia se falar também vetor das incógnitas verdadeiras. Sei lá, fica meio estranho. Né? Vetor das grandezas que eu desejo, verdadeiro. Por quê? Pessoal, repito de novo com bastante calma. Se eu sei a relação de x com y a partir do A, e eu sei o erro verdadeiro que eu cometi em cada medida, então se eu sei o vetor do EV, o vetor EV, os erros verdadeiros realmente cometidos, o meu x é perfeito também. O meu x é o x verdadeiro. Por isso que eu chamei isso aqui de sistema perfeito. Aí eu pergunto, isso aqui é possível na prática? Na prática, esse sistema aqui é possível? Não, isso aqui é utópico. É algo utópico. Né? Eu faço uma medida em campo, eu não sei qual que é o erro verdadeiro que eu cometi naquela medida. Eu não sei qual que é. Né? Até porque se eu soubesse, se eu soubesse, eu já sei qual que é, né? Eu já mato aqui, já sei qual que é o verdadeiro, a grandeza verdadeira que eu quero. Então eu nunca, esse vetor aqui, ó, eu nunca vou conhecer. Tá certo, pessoal? Aqui, ó. Esse vetor aqui dos erros, o vetor dos erros verdadeiros, eu nunca vou conhecer. Tá? Eu nunca vou conhecer ele perfeitamente, né? Perfeitamente. Aí a gente vai para a área da estimação, né? A gente vai lá entrar agora na estimativa, na estimação. Aí que entra, pessoal, o MMQ, e não só o MMQ. Eu poderia usar algum outro método para resolver isso aqui. Porque o que acontece? Tudo bem,
Se eu não consigo conhecer o vetor dos erros verdadeiros que eu cometi nas medidas, se eu não consigo conhecer isso aqui perfeitamente, eu posso ter o quê? É o que acontece muito, né? Na teoria da estimação. Não é o que acontece muito, é o que acontece na estimação, na teoria da estimação. Eu posso ter o quê? Uma estimativa do vetor dos erros verdadeiros. Uma estimativa do vetor dos erros verdadeiros. E, consequentemente, eu também não vou ter o vetor do x verdadeiro, né? Das grandezas que eu desejo. Eu vou ter o quê? Uma estimativa desses valores verdadeiros aqui. Tá? Então, na impossibilidade de obter os erros verdadeiros, eu tenho uma estimativa. E entre os diferentes métodos que existem, norma L1, algoritmos inteligentes, de computação inteligente, que hoje em dia está bastante na moda, etc., a gente tem um dos mais conhecidos, que é o método dos mínimos quadrados. Tá? Aí eu vou partir aqui para esse lado aqui. Então, qual que é a tentativa, né? Qual que é a tentativa do método dos mínimos quadrados em estimar o sisteminha perfeito aqui, né? Então, uma estimativa desse modelinho perfeito. Então, lá vai ser assim. Então, considerando então o MMQ. O MMQ a gente vai ter lá o modelinho dele, né? Então, vai ser, continua sendo Y, pessoal. Continua sendo Y. A medida não mudou. Continua sendo as medidas que você fez em campo. Tá? N por 1. Tudo bem? Vai ser igual. Minha matriz A não muda também ainda. Aqui. Tá? Vamos supor aqui que a mesma quantidade de medidas que eu fiz aqui, estou fazendo aqui também. E é o mesmo tipo de equações aqui que está desse lado aqui. É o que está sendo aqui, né? Então a geometria que eu estou mantendo a mesma. Depois a gente vai discutir sobre isso. AX mais o erro que eu cometo, né, nas minhas observações. Agora aqui, pessoal, vou mudar, tá? Então, deixa eu só colocar as dimensões. A continua N por U. O X é U por 1. E o E N por 1. O método dos mínimos quadrados, pessoal, o método dos mínimos quadrados, ele vai ter uma estimativa dos erros verdadeiros e do meu vetor x, das grandezas incógnitas. Então, na matemática a gente costuma fazer isso, né? Eu vou colocar agora um símbolo diferente aqui, ó. Não é mais o xv e nem o ev, é o x chapéu e o e chapéu. Agora, pessoal, o que vai ser? O y não muda, o y continua sendo o meu vetor das medidas, tá? O x agora, o x chapéu, x1, x2 até xu, vai ter o chapéuzinho agora aqui em tudo. Agora, pessoal, ele vai ser o vetor estimado das incógnitas. Se eu quiser ser mais didático ainda, eu poderia falar que é o vetor estimado, né? O vetor estimado, poderia ter colocado assim, ó. Outro jeito de escrever também seria assim, ó. Esse cara aqui é o vetor estimado de x verdadeiro. Também poderia falar isso sem problema nenhum. Tudo bem? E agora, pessoal, então ele é uma estimativa desse cara aqui, dos verdadeiros. E o E, chapéu, E1, E2, até o EN, é agora o vetor
vetor dos erros estimados. Eu poderia chamar isso aqui também de vetor das estimativas dos erros verdadeiros. Ou seja, esse cara aqui é a estimativa desse cara aqui. Tudo bem? Então, tenham em mente o seguinte, pessoal, ó, esse aqui, meu sistema perfeito, utópico, ideal, certo? Onde eu conheço os erros verdadeiros que eu cometi em cada medida, né? Eu conheço perfeitamente aqui a relação, de tal maneira que então meu X aqui que eu quero, eu tenho meu X verdadeiro. Então esse é o sistema perfeito, né? Aqui não. Aqui não. No meu modelo do MMQ, eu vou ter uma estimativa dos erros verdadeiros e do vetor X verdadeiro, tá? E qual que é essa estimativa? Deixa eu pegar uma outra folha aqui, só para concluir. Qual que é a estimativa do MMQ, então? Né? Qual que vai ser, né? Isso que a gente já viu. Qual será, então? Qual será, então, a estimativa X chapéu, né? Qual será a estimativa X chapéu, né? A gente já viu que é aquela que minimiza, né? A soma do quadrado dos erros estimados. Então, E transposto, vetor E transposto vezes E mínimo. A aula não é sobre isso, tá, pessoal? Isso aqui a gente já viu o formulário, passando rapidinho. Bom, a gente sabe então que o X chapéu A transposto A menos 1 A transposto Y. O caso linear, né? Caso linear. Mas não é sobre isso que eu quero comentar. Aqui é só para relembrar aqui o estimador do MMQ. Claro que aqui eu estou considerando, né, para quem já estudou mais, né, eu estou considerando aqui, claro que aqui eu estou considerando as observações com a mesma precisão e transformei também a peso, proporcionando, né, a peso em identidade, tá? E estou considerando também o caso de medidas lineares, sem ter passado por nada de linearização, modelos não lineares, enfim. Para a gente entender a essência. Aqui só mostrando qual que é o estimador, né, do método dos mínimos quadrados, né? Como que é a estimação, né, do MMQ. Tudo bem? Então, isso aqui é a estimação do MMQ. E que, claro, depois que você acha o X aqui, né? Depois você acha o X. Se eu achei o X, eu substituo aqui, os restantes dos elementos eu conheço, eu acho o vetor dos erros estimados, né? Só passar tudo para lá, né? Ok? Então, no fundo aqui é o estimador do MMQ que me dá o X e o E, tá? Para o caso da média, para o caso que... esqueci também de comentar aqui, rapidinho, né? Vocês perceberam quando eu dei a dimensão dos vetores aqui, né? Eu estou considerando N como sendo o número de medidas e o número de incógnitas. Tudo bem? Então, voltando aqui. A gente também viu em aulas anteriores, né, que essa equação aqui eu posso simplificar ela quando eu tenho observações diretas.
observações diretas, né? Quando tem observações diretas, é a mesma coisa ali. A mesma precisão das medidas, né? Enfim. Então, quando tem observações diretas portanto, e quando eu tenho também só um parâmetro, ok? Eu posso, então, e a A também, um vetor unitário, né? Matriz A também é um vetor unitário. Um vetor unitário, né? Esse aqui, essa equação aqui é simplificada pela média, pela equação da média. Equação da média amostral. Se vocês procurarem, eu vou deixar o link também, que tem também a prova disso aqui, já no meu canal. Bom, na parte 2 do vídeo, entendendo isso, aqui o que eu quero que vocês foquem é o seguinte, é vocês entenderem, então, que esse é meu modelo perfeito. Erros verdadeiros, conhecido, vetor das medidas, o erro verdadeiro de cada medida conhecido, matriz A conhecido e, consequentemente, eu tenho o meu x que eu quero, o x verdadeiro. Como eu não consigo ter esse sistema perfeito, né? Eu tenho vários estimadores que tentam descrever esse sistema perfeito aqui, né? Então eles são estimadores, estimativas daqueles elementos. Um desses estimadores é o método dos mínimos quadrados, né? Aí onde tem o x e o e aqui eu coloquei o chapéu para indicar que é o x e o e estimado pelo MMQ, né? Pelo estimador do MMQ, que minimiza a soma do quadrado dos erros estimados, né? E na sequência, na parte 2, a gente vai conversar um pouco sobre como eu posso fazer com que esse cara aqui, que esse meu modelo matemático imperfeito, que é com os estimados, se aproxime do meu sistema ideal, ok? Vamos lá.